Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Qual texto nós lemos para a base da nossa oração? Quem lembra? Ninguém lembra? 1 Tessalonicenses 5:20, o que está escrito lá? Não desprezeis as profecias. Irmãos, este é um tempo que a gente deve prestar atenção nas profecias. O último sermão que eu fiz, nós falamos sobre o sonho de Nabucodonosor. Os irmãos lembram? No final desse sonho de Nabucodonosor, uma pedra foi lançada sem mão e atingiu que parte da estátua? Os pés da estátua. De que era feito os pés da estátua? Barro e ferro. O que aconteceu com os pés da estátua? Foi esmiuçado, e aquela estátua virou um grande monturo. O que significa aquela pedra que foi lançada nos pés da estátua? Jesus. Jesus sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e que iria comandar todas as nações. Terminamos ali o nosso sermão, e hoje nós vamos entrar num grande período profético, que está em Apocalipse, no capítulo 20. Como é chamado esse sermão, esse grande período? O milênio. O milênio. Nós vamos estudar hoje sobre o milênio. Irmãos, o milênio, a palavra milênio vem de mil anos. A palavra séculos vem de quantos anos? A palavra década vem de quantos anos? Então, aí nós temos uma escala matemática. Década, quantos anos? 10. Século, quantos anos? E milênio? 1000 anos. Nós sabemos que tem muitas pessoas que conseguem viver até 10 anos, conseguem viver até 100, um pouco mais de 100, mas hoje é muito difícil viver mais de 100 anos, não é isso? 1000 anos para nós seria como uma eternidade, mas eternidade nós não conseguimos medir. Alguém diz que uma eternidade seria como um passarinho passando de 1000 em 1000 anos, com um bico, raspando uma muralha de concreto, e durante essa eternidade ele conseguisse fazer ou furar essa muralha. Isso seria uma eternidade. Nossa mente finita não consegue calcular matematicamente o que é uma eternidade. E ainda a finitez de nossa mente não consegue calcular o que seria 1000 anos. Mas nós podemos dizer que é um período que a gente pode até analisar na história. De 1000 anos para cá, nós podemos analisar um período de 1000 anos, o que aconteceu durante 1000 anos. Não é isso mesmo? Pois é. Ainda, para nós vivermos 1000 anos, nós não podemos calcular, mas para a gente contar fatos da história durante 1000 anos, 2000 anos, nós podemos contar esses fatos, porque a própria Bíblia nos fala isso. E agora, nós vamos observar uma coisa muito interessante. Após a segunda vinda de Jesus, acontecerão coisas terríveis. Após aquela pedra ser lançada sem mão aos pés da estátua, aquela pedra, segunda vinda de Jesus, vai acontecer coisas terríveis. E aí cabe algumas indagações. Antes que a restauração deste planeta pecaminoso seja concluída, haverá um período de quanto? 1000 anos. E aí vem algumas perguntas. Quais são as perguntas? O que acontecerá à Terra durante esse tempo? O tempo dos 1000 anos. O que vai estar acontecendo na Terra? Onde estará o povo de Deus? Onde estará Satanás durante esse período de 1000 anos? E a nossa proposta nessa
pregação é responder essas perguntas, para a gente entender o que acontecerá durante esses 1000 anos. Haverá 2 ressurreições. Isso está escrito em São João, no capítulo 5, versículo 28 e 29. Olha como está escrito: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Todos que estão no túmulo ouvirão a voz de Jesus e sairão. Os que estiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito mal para a ressurreição do juízo ou da condenação. Quantas ressurreições tem aqui? 2. Uma chamada ressurreição dos justos, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem feito mal para a ressurreição do juízo. 2 ressurreições. Muito bem, o que tem a ver Jesus vindo, tendo essa ressurreição, o que tem a ver isso com o milênio? Mas quando ocorrerão essas ressurreições? Então, início do milênio é a primeira ressurreição. Início do milênio, a primeira ressurreição. Aí dá um período, esse período escuro que está entre as duas aí, fim do milênio, a segunda ressurreição. O que demarca o milênio é a primeira ressurreição. Jesus vem, ressuscita os justos, chamada ressurreição dos justos, e a partir daí começa o milênio. No fim do milênio, a segunda ressurreição, chamada ressurreição dos ímpios. Muito bem. Em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, os santos vivos encontram com Jesus nas nuvens, porque Jesus, na primeira ressurreição, não vai pisar aqui na terra. Jesus não vai pisar na terra. Jesus vai ficar à altura, enquanto os santos vivos encontram Jesus nas nuvens. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos o quê? Arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor. Onde? Nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse é o chamado arrebatamento depois da primeira ressurreição, quando Jesus vier nas nuvens. Jesus não pisará nessa terra, porque essa terra está cheia de pecado, mesmo após a primeira ressurreição. Essa terra ainda não foi purificada, portanto Jesus não pisará nessa terra. E nós, os que estivermos vivos, juntaremos com aqueles que foram ressuscitados e encontraremos com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Os justos entram na presença de Cristo. Apocalipse, no capítulo 20, versículo 4. E viveram e reinaram com Cristo durante quanto tempo? 1000 anos. Então as pessoas que serão ressuscitadas, essas pessoas subirão, encontrarão com Jesus e entrarão com Jesus nas mansões celestiais. E reinarão e viverão com Cristo, reinaram e viveram com Cristo durante 1000 anos. E na terra? Aqui é chamada ressurreição dos justos, só os justos ressuscitaram, é a primeira ressurreição. Na terra, os restantes dos mortos não reviveram. Então, durante esse período, o que aconteceu com o restante dos mortos? Não ressuscitaram, até que se completasse os 1000 anos. Então, vão estar sobre a terra. É bom que se diga que, na primeira ressurreição, na ressurreição dos justos, haverá um grande terremoto, e as sepulturas se abrirão, e os justos ressuscitarão, e os ossos ficarão expostos na superfície da terra, como está aí nessa gravura.
Muitas pessoas vão sair ali, os ossos saindo, e muitas pessoas vão morrer com a presença da vinda do Filho de Deus. Os ímpios morrerão, e não terá quem enterre, e vai ficar exposto durante quanto tempo? 1000 anos. Os justos ressuscitados, na segunda vinda de Cristo, no início do milênio, estarão com Ele no céu durante os 1000 anos. Os ímpios, que são os restantes dos mortos, refere-se àqueles que serão ressuscitados no fim dos 1000 anos, que é chamada a ressurreição do juízo, ou a ressurreição dos ímpios, chamada a segunda ressurreição. Os que ressuscitarem na primeira ressurreição, viverão durante 1000 anos? Eternamente. Eles vão estar 1000 anos com Cristo, mas eles viverão eternamente. Agora, os que ressuscitarem na segunda ressurreição, que é no final do milênio, passarão pela segunda morte, morrendo por quanto tempo? Para sempre, eternamente. Isso a gente precisa entender. Apocalipse, no capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder ou não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com Ele os 1000 anos. Felizes aqueles que tomarem parte na primeira ressurreição, porque eles não morrerão mais, mesmo depois dos 1000 anos, em que vai ter uma segunda morte. Os que tiveram parte na primeira ressurreição viverão eternamente. Por isso não precisamos ter medo da morte. Recebi uma notícia agora que eu morri essa noite. Alguém falou que eu tive um ataque cardíaco fulminante. Ninguém esperava. Aí eu falei, é assim mesmo, pode acontecer. Pode acontecer. Comigo, e pode acontecer com qualquer um de nós aqui, que não seja um ataque fulminante, mas pode acontecer um acidente grave. Pode falar, Marquinhos? Está vendo? Está vendo? Isso não é sonho, é pesadelo, né? Só será um sonho se morrer, tiver um ataque cardíaco. Pois não? Está vendo? Está vendo, irmãos? Graças a Deus estamos aqui. Só tem uma coisa, é melhor morrer e ter paz na primeira ressurreição, mesmo que seja de repente, do que viver e só ressuscitar na segunda. Não é verdade? Não é verdade? Então, aqui a gente tem um resumo. Olha, nós estamos vivendo na setinha lá em cima, vermelha, nos últimos dias. Aí vem a primeira ressurreição. O que caracteriza a primeira ressurreição? 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. O que vai acontecer? Volta de Jesus. Ainda 4, 16, 17 e Apocalipse 26. Simultaneamente à volta de Jesus, o que vai acontecer? Ressurreição dos justos. Ainda simultaneamente, o que vai acontecer? Justos vivos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. E ainda na volta de Jesus, o que vai acontecer no mesmo evento? Ímpios vivos são mortos. E agora, aqui entra uma parte muito interessante. Apocalipse 22, capítulo 20, versículo 2. Satanás é preso. E ainda no Apocalipse 20, no versículo 5, a terra fica desolada. Nós vamos ver esses versículos mais para frente. E isso caracteriza o início dos 1000 anos. Tá? Depois nós vamos ver os eventos que marcam o fim dos 1000 anos.
Os 1000 anos, na segunda vinda de Jesus, os ímpios serão destruídos e permanecerão mortos até o fim dos 1000 anos. A terra vai virar um caos. A terra vai virar uma bagunça. Isaías, no capítulo 24, 1, diz: eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície. A terra vai virar uma bagunça. Tem um filme que fala The Day After, um dia depois. A desolação ficou a terra por causa da destruição, por causa de uma bomba atômica. Mas vai ser muito mais que isso, não é? Os prédios cairão, ficará uma grande quantidade de entulho, não é? Que desastre das torres gêmeas é uma miniatura do que vai acontecer com a terra. Hoje a gente coloca o coração em muitas coisas. A gente coloca o coração em casas, em imóveis, em carro, em gado, criatura e assim por diante. Mas isso não servirá de nada, porque isso vai ficar aí, na maior bagunça, no maior caos. Porque é isso que o Senhor vai devastar e desolar a terra e vai transtornar a sua superfície. Em Jeremias, no capítulo 4, versículo 23, olhei para a terra, e ei-la como? Vazia. Olhei ainda, quer dizer, olhou no primeiro momento, a terra estava como? Vazia. Mas ele prestou mais atenção. Olhei ainda, eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor: toda a terra será desolada ou assolada, porém não a consumirei de todo. Ainda tem uma esperança, né? Mas a terra vai estar toda assolada. Aqui que nós colocamos o coração hoje não valerá nada, nadinha de nada, porque a terra ficará como um deserto. Talvez hoje a gente ainda está muito preso às coisas materiais. Toda sugestão que a vida seguirá seu curso normal durante os 1000 anos é equivocada. Por quê? Tem algumas doutrinas que dizem que o milênio é dando uma segunda chance para o arrependimento. Isso é um equívoco. Não existe nenhuma parte das Escrituras Sagradas que abaliza essa situação. O milênio é para aqueles que não arrependeram agora, para arrepender depois. Principalmente os protestantes atuais. Não, se você não se arrepender agora, Deus vai te dar uma oportunidade ainda no milênio. Isso não é verdade. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Será que está acontecendo isso hoje? Hein? Lógico. Vendemos, bebemos, compramos, plantamos, edificamos. Está acontecendo nos dias de Ló. Não é? Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, o que aconteceu? Choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que os filhos do homem, o Filho do Homem se manifestar. Ontem, eu ouvi alguns depoimentos do incêndio que teve aqui, no 5, atrás do Extra aqui da João César. Teve um incêndio muito forte ali, e explodiu alguns bujões de gás, alguns cilindros de gás. E as pessoas descreveram que houve um barulho muito grande, aconteceu como se fosse um terremoto. E fogo descendo do céu, porque o fogo subiu e saiu arrastando assim para o meio ali do lugar onde aconteceu o incêndio. E logo me veio na mente, na memória, ainda bem que não morreu ninguém, mas o fogo estava baixinho. E quero relacionar isso com um acontecimento que eu sempre tenho um pressentimento. Aí, um dia eu estava, já contei isso aqui uma vez, quero contar outra vez. Um dia eu estava descendo uma avenida com a minha filha no carro,
E o que aconteceu? Deu uma claridade estranha, uma nuvem escura tapou o sol e ficou uma claridade estranha junto com a escuridão, uma sombra. Eu olhei, né, tinha uma pessoa dirigindo o carro, uma aluna, e a minha filha atrás, e eu olhei e falei para as pessoas assim, parece que hoje Jesus vai vir. Aí, a aluna estava dirigindo, ficou dirigindo, eu falei, continua dirigindo. Aí, a Cíntia falou assim, não vai vir não, papai, não vai vir. Eu falei, olha para lá. Olha para lá. Vocês estão vendo essa gravura aí? Está dando para ver mais ou menos? No slide 22, está dando para ver? Aí eu falei, olha para lá. Foi mais ou menos isso aí. Aí ela pegou e falou, não quero olhar, eu não quero olhar. Eu falei, é assim que Jesus vem. A gente pode estar no carro. A gente pode estar vendendo. Pode estar comprando. Pode estar no shopping. Pode estar na escola. Pode estar fazendo caminhada. Pode estar na academia. Não, papai, eu não quero que Jesus venha. Mas como? Se Jesus vier, nós estaremos felizes. Não, eu não. Então arrependa. Faça a vontade de Deus. Mas nos dias em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Muitas vezes nós ficamos assim, tranquilos, e não esperamos a qualquer momento Jesus vir, mas Ele vem a qualquer momento. Mas a profecia tal, não se cumpriu. Não pensem assim. Sabe por quê? Porque Deus faz com que as coisas aconteçam como se não acontecesse. Deus pode fazer as coisas acontecer da forma dele. E nós podemos ser pegos de surpresa. Ninguém estará vivo durante o milênio. Portanto, não haverá qualquer outra oportunidade de arrependimento e salvação durante esse período. E isso precisa acontecer antes da volta de Jesus. Se tivermos que arrepender, não devemos esperar um novo período de oportunidade, porque os ímpios estarão mortos e os vivos estarão no céu. Agora, irmãos, continuando o raciocínio, em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 1 a 3, está escrito que Satanás estará como? Preso. Alguém me mandou uma pergunta aqui, e nós vamos responder durante a pregação. Satanás será aprisionado. Como? Como está escrito? Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por quanto tempo? 1000 anos. Durante esse período de 1000 anos, como Satanás estará? Preso. Lançou onde? No abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem. Quanto tempo? Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Mas prender Satanás, essa é uma linguagem figurativa. Uma corrente, o abismo, e assim por diante, né? A chave, né? O dragão, a antiga serpente. Essa é uma linguagem figurativa. Por quê? No slide 26, o termo chave do abismo vem da palavra grega abussos, que significa escuro, deserto, região desolada, um estado de caos. Chave do abismo. Então Satanás vai estar preso nessa cadeia de circunstância, não é? Significa chave do abismo, abussos, que significa escuro, deserto, região desolada, estado de caos. Satanás é preso, 27, por cadeia de circunstância. Ninguém estará vivo para ser tentado.
Assim Satanás vai estar preso durante 1000 anos, olhando, contemplando a desolação que ele fez, olhando tudo caído, as caveiras, os ossos por cima da terra, os carros despedaçados, incendiados, ossos de gente, ossos de cachorro, de gato, de gado, sem folhagem, a Amazônia toda estourada. É isso que Satanás vai estar aqui, olhando a sua própria cadeia. A terra chamada de abismo. Essa vai ser a situação. Vai tentar alguém e vai conseguir? Não, não tem ninguém que ele possa tentar. Então, assim vai estar Satanás. Ainda esse resuminho: justos no céu, ímpios mortos, Satanás fica preso e terra fica como? Vazia. Agora, no slide 29, Jesus e os salvos voltam ao mundo quando? No fim do milênio. Apocalipse 21, versículo 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Jesus agora volta do céu com quem? Com a nova Jerusalém. E agora, o que acontece? Os ímpios mortos ressuscitam. E, consequentemente, os ímpios mortos ressuscitando, o que acontece com a cadeia de Satanás? É solto. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, a fim de reuni-las para a peleja. O número desses, qual que é o número dessas pessoas? Como a areia do mar. Não dá para contar. Não dá para contar. Muita gente. E marcharam então pela superfície da terra. A nova Jerusalém vem descendo. Jesus e os santos. E agora, aqueles ímpios mortos ressuscitados. E ali tinha muita gente bom de tiro, bom de arma, com muita armadura, com, quem sabe, Bashar al-Assad, ali com suas armas químicas. Quem sabe ali, o Obama, não é? Com seus generais de guerra. Quem sabe ali os exércitos de Nabucodonosor, não é? Nero, não é? Tito, Hitler, todo mundo ali, e com muitas estratégias de guerra. Então, marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. E o que aconteceu? Apocalipse 27, 9. Desceu, porém, fogo do céu, e o que fez com eles? Consumiu a todos. Irmãos, Satanás e seus anjos são destruídos. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. O que o fogo faz com o metal? Derrete. E podemos dizer que purifica. Isso aí é a purificação da terra, do pecado. A terra é purificada do pecado. E esse fogo acaba com todo o caos. Apocalipse 20, 14 e 15. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito onde? No livro da vida. Esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Irmãos, isso já aconteceu uma vez. Quando a terra foi destruída com fogo. Quando aconteceu isso? Quando? Está em Gênesis, no capítulo 19. Quando Sodoma e Gomorra foi destruída. Sodoma e Gomorra, aquelas 2 cidades impenitentes do Velho Testamento, seriam destruídas com fogo. Por que o Deus do Velho Testamento parece cruel e sanguinário, a ponto de estar sempre enviando fogo, dilúvios e pragas?
Como entender esse aspecto do caráter de Deus? Será que Deus gosta de queimar as pessoas? Parece estranho. Lembremos, em primeiro lugar, que a vida não é só respirar e movimentar-se neste mundo. A vida é mais que um período de tempo. O que é a vida? A vida é Deus. A vida é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Homens que deliberadamente se afastam de Deus e não o têm em conta para nada em sua existência, podem continuar respirando, mas não vivem. Se estão afastados de Deus, estão afastados de quem? Da vida. Eles podem continuar respirando, mas não vivem, apenas existem. É uma afirmação muito interessante. Os habitantes de Sodoma e Gomorra tinham se afastado voluntariamente do Deus da vida. Irmão, será que nós só estamos existindo e respirando, separado da vida? Os habitantes de Sodoma e Gomorra estavam separados da vida. Era só questão de parar de respirar. Será que no nosso caso também é isso? É uma questão de tempo e parar de respirar? Parar de existir, consumidos pelo fogo? Você pode pensar que é cruel para os padrões da ética e moral de nossos dias. Mas se alguma vez você já viveu um inferno de uma vida sem Cristo, a loucura, o desespero, aí a vontade de morrer de uma pessoa que não tem Deus, talvez você consiga ver o assunto de outro ângulo. A pessoa que fica desesperada, como aconteceu com um cantor aí algum dia atrás, estava desesperado, deu um tiro na cabeça. Isso é um inferno. Não precisa queimá-lo, porque a sua consciência o queima. Ao analisarmos hoje a Sagrada Escritura, chegamos à conclusão de que Cristo não vai tardar muito em voltar a essa terra. E não vai mesmo, querendo ou não querendo, estando nós preparados ou não, Cristo vai voltar a esta terra. Não existe mais profecias bíblicas para se cumprir, porque elas estão aí. Tudo se encaixa matematicamente no relógio do tempo. Estamos vivendo no fim. Até quem não lê a Bíblia diz: é o fim. Não é isso mesmo? Até quem não ler a Bíblia. Mas se você contar isso para os seus amigos no trabalho, sem dúvida, ele vai olhar para você com olhos de incredulidade e pensarão que você está fazendo gozação. Um dia desse, um professor meu disse: eu não acredito nisso. Falou para mim: eu não acredito em Cristo nem em Deus. Da aula de antropologia de alimentos. Nós vivemos há milhões e milhões de anos e eu acredito na evolução. E algumas pessoas ficaram olhando para ele e eu dei uma prensa nele publicamente e ele não teve resposta. As pessoas zombam da gente. Sempre foi assim. Nos tempos de Noé, o povo caçoava, zombava de Noé e de seus filhos, dizendo: você está louco, Noé, nunca choveu. E quando se fala que o mundo vai ser destruído em fogo, as pessoas falam: você é burro, fechado, confiando em religião. É assim que acontece. Então, quando as primeiras gotas de chuva começaram a cair, todo mundo correu e pediu ajuda para Noé, mas já era tarde. Quer dizer que nós devemos ir a Cristo por medo? Medo de ser queimado? É isso? As pessoas tinham que ir para a arca por medo de morrer afogada? É isso que deve ser? Não, de jeito nenhum. Se você o procurar por temor, sua decisão durará por pouco tempo. Muita gente abarrota as igrejas por medo do juízo. E quem sabe entre nós também muitas pessoas estão aqui por medo do juízo do fogo. Mas essa decisão não dura muito tempo. As pessoas acabam dando trabalho para si mesmo, para a igreja, enganando a si mesmo. Porque Jesus não veio. Desde que meus pais, meus avós me falaram, Jesus não veio. Passa o temor. Irmãos, Jesus vai vir.
E, em resumo, na ressurreição, a Nova Jerusalém desce do céu. Ímpios ressuscitam, Satanás é solto, vem o juízo final, Satanás e os ímpios são destruídos, a terra é purificada e renovada. O livro da vida está no céu. Nele estão escritos os nomes de todos que não serão destruídos no lago de fogo. Seu nome está escrito no livro da vida? Hein? É você que precisa ter certeza disso. Não é a igreja, não. Não é o pastor, não é o obreiro, não é o pregador, não é o dirigente que precisa saber. É você. Nós temos projetos coletivos. Projeto de ajudar na igreja, projeto de fazer o trabalho missionário na igreja, projeto de fazer isso e aquilo na igreja, fazer conjunto na igreja, projetos coletivos. E o seu projeto individual? Seu projeto individual é ganhar muito dinheiro, ficar rico. Seu projeto individual é ser salvo? O seu nome está escrito no livro da vida? Você tem esse projeto de seu nome estar escrito no livro da vida? O livro da vida está no céu. Nele estão escritos os nomes de todos que não serão destruídos no lago de fogo. Deus e Jesus querem, anseiam escrever o seu nome nesse livro. Alguém está querendo escrever o seu nome no livro da vida. Você precisa entender que Jesus o ama, que Ele quer vê-lo sempre feliz, que não deseja que você viva o vazio de uma vida sem Ele, somente respirando. Você precisa sentir necessidade de amá-lo. Isso é projeto individual. Isso não é projeto de igreja. É individual. Buscá-lo diariamente, permitir que Ele produza em você seu caráter. E você precisa decidir, porque se você não decidir, ninguém vai decidir por você. Não precisamos passar pela destruição do lago de fogo. Isso vai acontecer no final do milênio. Se aprendemos a andar com Cristo aqui, continuaremos a andar com Ele no céu. Que Deus nos abençoe para isso. E precisamos fazer essa decisão. Aceitar a morte de Cristo em meu ou no seu lugar, permitindo que Ele o capacite a viver sua vida de obediência neste mundo, antes que Ele venha, porque andamos com Ele aqui. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.